Yes, people, and we're back. Estamos de volta para a segunda parte desta conversa com a Lígia Pereira. Agora vamos conversar com a Lígia, ser humano, que esta é a parte que eu mais gosto, porque é aqui onde começamos a conhecer as pessoas como elas realmente são, perceber as motivações das pessoas e o que é que lhes faz TikTok de manhã, à tarde e à noite. Então, esta segunda parte é incrível, porque todo mundo que passou por esta segunda parte, eu tenho sempre pelo menos uma pergunta que eu faço, todo mundo diz tipo, que pergunta é essa? E eu vou começar com a pergunta que eu acho que é essa para ti. Ok. Como é que tu te defines? Cheese. There you go. Man. Boa pergunta. Eu nunca fiz essa pergunta a mim mesma. Por que estás-me a fazer essa pergunta? Ontem tive uma conversa com alguém e a pergunta foi: What are you doing with your life? Ou o que é que tu queres da tua vida? Qual é o teu objetivo com a tua vida? E imediatamente ao fazer essa pergunta, eu sabia, se me fizessem essa pergunta, qual era a minha resposta. Mas a pessoa a quem eu fiz ficou tipo, E ficou a parar e disse, eu fiz essa pergunta exatamente por isso, porque eu consegui perceber que tu ainda não tens uma definição clara do que tu queres para a tua vida. Yeah. You're just breezing through life. Mas eventualmente, tu dizes que queres isto e que queres aquilo, mas não estás a fazer nada para isso. Então, o que tu queres da tua vida? Isso é uma pergunta que quando te fazem, tu tens que ter essa resposta imediatamente, se tu realmente sabes o que tu queres para a tua vida. Yeah. So, como é que tu te defines? Como é que eu me tu defino? te defines? Ok. Eu acho que se eu tivesse que me definir, tipo, assim, rapidamente, seria... Eu lembro-me quando eu era mais nova, eu comprei uma cena que dizia isso, que era... Como é que era? Era uma palavrinha, era... Acho que era Dreamcatcher. Ok. Uma coisa assim. Que é... Por quê? Porque eu sou muito... Eu preciso de ter alguma coisa que me mova. Ok. Estás a ver? E quando digo uma coisa, não quer dizer necessariamente um projeto, uma coisa, mas eu sou muito energia. Exatamente. Eu sou muito energia. Estás a ver? Eu preciso de ter alguma coisa que me faça sentir. Okay. Se eu não estou a sentir, I like it. Eu sinto que não estou a existir. Eu sinto que estou... I like it. Estou lifeless. Estás a ver? Então, se me pudesse definir, seria energia. A minha mãe às vezes diz que eu não sei andar, eu só sei correr. A mãe diz, tu não sabes andar, só sabes correr. Porque essa é a tua energia. Exatamente, mas é isso. Eu sou muito de energia, eu preciso de sentir. Eu preciso de estar sempre a sentir. Se eu não estou a sentir, eu fico aflita, fico ansiosa, fico inquieta, fico... Ok. Estás a ver? Restless. Ok. Yeah. Fantástico. I accept that answer. I like it. Gosto dessa resposta. Acho que é uma resposta e eu identifico-me bastante com isso. Tipo, e quanto mais tempo passou, acho... eu não conseguia perceber isso. Durante muito... Eu acho que eu descobri isso, tipo, talvez há uns 7, 8 anos. Eu escrevi uma cena no meu Facebook que é tipo 32 things about me or something like that. Tipo, e tinha a ver na altura, exato, foi há uns 7 anos. Eu dos 25 até uma dada altura, todos os anos eu escrevia tipo 25 fatos sobre mim, 26 fatos, 27 e fui sempre mudando ou aumentando. Okay. E a dada altura eu escrevi sobre o facto de que às vezes eu assisto um filme e quando o scene fica emotionally charged, que eu sinto aquilo, tipo, quando eu vejo um momento feliz, eu fico feliz de tal forma que aquilo transborda. Quando vejo um momento triste, aquilo sou super assim. Afeta-me. E o Nuno Rosário, God rest his soul, o Nuno Rosário foi a pessoa que disse: este ponto chama-se empatia. What you're describing here é empatia. Tu és uma pessoa empática. E a partir daí eu fui à procura da definição the broadest definition, a definição mais larga do sentido de empatia, e percebi que há pessoas que absorvem energias e percebem e deixam as energias permear em si muito mais que outras pessoas. Há muitos momentos, e eu dizia isso muitas vezes, I like people but I don't like people.
Tipo, eu gosto... É a minha frase. I like people, but I don't like people. Eu digo isso, maninho. Eu adoro estar com pessoas, adoro conversar com pessoas. Yeah. E eu sempre dizia, I like people, but I don't like people. Mas mais recentemente, especialmente depois de ter-me sentado com a Andrea Serra, que foi a minha psicóloga que me falou da energia e da inner child, ela fez-me perceber que, ou através das explicações delas, eu cheguei à conclusão do porquê que I don't like people. É que a maioria dessas pessoas that I don't like são as pessoas que não têm uma energia que o meu corpo gosta. Ok. Então, as pessoas que têm a energia certa, I could spend days, weeks, months a conversar com eles, a estar à volta deles. E eu fui do tipo de pessoa que sempre viveu em ambientes sociais, tipo, altamente sociais. Eu, aos 16 anos, era DJ e trabalhava em discotecas. E tu vais para uma discoteca, tu tens 300 pessoas lá dentro da discoteca, cada uma com a sua energia. E eu estou lá dentro a absorver a energia de todo mundo de forma inadvertida. Yeah. Então, a dada altura, all the negative energy começa a afetar-me. Eu já não estou a gostar de estar aqui. Não sei porquê. Não sabia porquê na altura, mas hoje em dia eu consigo sentir isso. Eu chego num sítio, estou ali, estou bem, não sei o quê. De repente começo a sentir uma cena tipo, I'm not okay here. Yeah. A primeira coisa que eu faço é dizer, ok, alguma coisa não está certa, há uma energia que não está certa aqui, and it's best I go. Não preciso de me sentir mal de ter que ir embora. Porque isto já não me está a servir o propósito. Yeah. Não é porque ali é mau ou qualquer coisa. Eu não estou bem enquadrado naquela situação. É só isso. Yeah. Então, tipo, a cena das energias, conforme tu estás a dizer, realmente é uma coisa que eu identifico-me bastante com essa noção. Yeah. 2, eu sei, já há bocado perguntei-te a questão de ainda estás a fazer bolos ou não. Tens a rede Mbilo, tens o sucre como uma coisa que te ocupa tempo, tens os bolos, tens o Logan e naturalmente tens o David. Então, dá-me um bird's eye view da tua vida. Ainda tenho a Kids Care. Ainda tens a Kids Care, que eu nem sabia, estás a ver? Tipo, super empreendedora, my people. Não, na Kids Care não é bem empreendedora, mas é participação ativa, né? Que sou psicóloga lá. Então, dá-me um bird's eye view da tua vida. Tipo, como é que é um dia na vida da Lígia Pereira? Como é que tu concilias isso tudo? Não sei. Como é que eu faço? Não sei. Faço. But you do it. Faço. Tento fazer. Nem sempre dá certo. Há uns dias que a coisa ali dá para o torto, mas tento porque, de novo, é a coisa da energia, né? E estavas a falar agora e eu estava a pensar que me identifico com algumas das coisas que disseste, outras não tanto na mesma linha, né? Tipo, para mim a cena do I don't like people não é na mesma linha que tu, é mais no sentido de eu gosto muito de estar sozinha. Eu preciso muito do meu... Também é válido. Do meu alone time, eu preciso muito do meu silêncio. Okay. Né? Eu gosto muito do meu silêncio. Então, eu gosto muito de estar com pessoas, com as minhas pessoas. Eu gosto muito de estar com as pessoas, mesmo com pessoas aleatórias, conversar e envolvo-me muito com as pessoas. Eu envolvo muito com as histórias das pessoas, com a vida das pessoas. Eu sou aquela pessoa que há de ver uma coisa e há de comprar uma briga que não me pertence porque não achei aquilo. Olha, não sei se tu te lembras, uma vez com a Neila no Woolworths. Que eu disse a ela, porque ela estava na fila e eu vi aquele bargante, se ela passa à frente. E ela, não porque ela passa à frente. She's pregnant. E eu quero ver quem vai dizer alguma coisa aqui. E tipo, para mim aquilo foi tipo... E algumas pessoas, ela disse-me que algumas pessoas até olharam mal. Tipo, mas... Sim, olharam, mas para mim é tipo, não, podem olhar, podem falar, mas aquela pessoa com aquela barriga vai passar à frente, não quer saber. Aquele feito não era meu. Mas e aliás, e vou dizer uma coisa... Acabaste de falar sobre isso, tipo, a Neila é do tipo de pessoa que tipo, tenta, unassumingly, tentar evitar o máximo de confusão possível, mesmo que ela tenha razão. Então, tipo, super thank you por teres tido essa atitude e às vezes é necessário que as pessoas comecem a fazer isso porque o mundo precisa de se consciencializar que pessoas de prioridade são pessoas de prioridade, seja uma grávida, seja uma pessoa com tipo perna partida ou cadeira de rodas ou idoso. Não, e agora assim, pessoas deixando de brincadeira, é uma questão de novo, é a coisa de tu olhares para o outro e empatizares e dares valor, reconheceres, né? A necessidade do outro. Não é só porque não é comigo que eu não tenho que agir. A gente está numa onda em que todo mundo se desresponsabiliza, né, das coisas, e eu acho que isso é um dos grandes problemas que a gente está a atravessar
conversar como humanidade, que é a coisa de nós nos desresponsabilizarmos da coisa. Tipo, só aquilo que é da minha... Not my problem. Não é meu problema. Eu não tenho que olhar, né? Tipo, que pena, mas ninguém se mexe porque não é da minha alçada, né? E eu acho que se nós investíssemos um pouquinho mais da nossa energia, não estou a dizer que a gente tem que colocar o outro em prioridade ou acima das nossas necessidades, não, nem perto disso. Mas não podemos, a prioridade tem que se dar a prioridade. Não só, temos que parar de ignorar as coisas que a gente vê à nossa volta, porque é mais confortável a gente não entrar nesses conflitos, né? Obviamente que temos que saber aonde colocamos a nossa energia, né? Sim. Temos que selecionar, sim. Né? Não com pode ir à procura de todas as batalhas. Exatamente, não é possível e nem sequer faz bem, né? Mas acho que a gente tem que, estando dentro da minha possibilidade, se eu puder fazer alguma coisa que vai efetivamente fazer diferença, por que não? Estás a ver? Why not? Mas pronto, isso foi só um então, parênteses. Vamos voltar. Estavas a voltar para o meu dia, para o teu dia na minha vida. Vou-te perguntar de outra forma, estás a ver? Tipo, tu tens uma estrutura, tipo... Porque muitas vezes, quando as pessoas têm diversas coisas com que se têm que preocupar, uma das soluções mais rápidas para isso é criar uma rotina, sistema que segue os carris da mesma forma todos os dias. That's the easiest way for you to maintain. Tu tens tipo um sistema fixo que tu segues? Tenho, mais ou menos. Assim, se eu fosse dosear, né? Pronto, meu dia começa pelo Logan, né? Todos os dias. Embora ele seja um filho interessante nesse sentido. O Logan acorda sempre antes de mim e do David. E acho que ele até faz de propósito, porque acho que nisso ele também saiu a mãe. Ele gosta muito de ficar sozinho. Então o Logan acorda mais cedo para ficar sozinho na sala a fazer o que ele quer sem ninguém à volta dele. Really Às vezes que eu chego à sala e ele está a desenhar sozinho, no silêncio, ou está a jogar alguma coisa, ou está a ver uma série, mas tu vês que é só porque ele grama de estar alone mesmo, está sozinho. Mas o meu dia começa por ele, obviamente, né? Se ele vê que eu acordo à mesma hora, é que ele faz-me dormir outra vez. Ele diz, não, mãe, pode dormir mais um bocadinho, dorme mais um pouco, mãe. Então, props, Logan, props. Quando vires isto e tiveres idade para perceber, props para ti. Então começa por ele, obviamente, né? Ele, obviamente, a gente já tem uma estrutura em que ele não necessariamente depende propriamente de mim para ir para a escola, né? Porque a minha rotina é um pouquinho desfasada, né? Dele nesse sentido, né? Eu sou sempre a última pessoa a chegar a casa, né? Porque então começa por ele, de lá normalmente vou para o Sucri, que é se calhar em termos de profissão neste momento deve ser o que ocupa 50% do meu tempo neste momento, que é onde eu estou mais durante o dia. E depois, durante o dia, tipo, normalmente nas tardes e às vezes de manhã, dependendo da hora, estou a dar consultas na clínica, na Kids Care, no caso, ou... A Kids Care é no Casino Polana? No Casino, no recinto do Casino Polana, assim. Então sou psicóloga lá, tenho a Rede Mbilo, né, onde trabalho com a Ana e com a Solange. Então sempre que a gente tem um workshop, uma palestra, um curso para dar... ou consultas de acompanhamento a casais que estão a preparar-se para essa fase do pós-parto. Então a outra metade do meu tempo é essa, né? É a psicologia em termos profissionais. Depois vêm os bolos, como tu perguntaste há bocado, né? Se eu ainda faço bolos, porque eu comecei pelos bolos, na verdade, e depois para o Sucri. Foi para o Sucri. Na verdade, o Sucri acabou por mudar um pouquinho do curso, né? Disso, mas porque quando eu criei o Sucri, a ideia era um lugar onde eu pudesse fazer os meus bolos e as pessoas irem comer os meus bolos. Esse era o conceito inicial do Sucri. Mas aí tu tens que conhecer e ler o teu mercado e aquilo que o teu mercado te pede, né? And you did very well nesse sentido, vou dizer já, tipo, porque it's one of those places. Um bocadinho para a cena dos burgers e não sei o quê. E depois há uma coisa que eu acho que eu comecei a ver que é um padrão. Quando a gente estava a conversar há bocado sobre a psicologia e como cheguei à psicologia, eu dei por mim e pensei, eu acho que tem um padrão. Eu acabo por desenvolver as minhas competências com base nas minhas necessidades. Então, o que acontece? O Sucri, se tu fores ver hoje, o foco, sei lá, acho que as coisas principais estão na base do conceito do Sucri, por exemplo, é o brunch. Por quê? Porque eu gosto muito de brunch. E nada mais natural que isso. Isso é uma daquelas coisas tipo, you do best and what you feel comfortable. E a minha cena era que eu nunca tinha um sítio
Yes. para comer um brunch. Então, o único sítio cá que tinhas mais ou menos próximo para isso era tipo o Southern Sun nos fins de semana, sim, mas era também onde eu ia, né? Mas e não já era, não é a mesma coisa agora. Mas não era aquela cena que, estás a ver, aqueles pratos de brunch, estás a ver, Eggs Benedict, French toast, não sei o quê. Eu não queria um lugar onde eu fosse tomar um pequeno almoço e comer uma omelete. Eu queria um brunch, estás a ver? Eu gosto da cena da mesa cheia, sabes? De todo mundo estar junto e todo mundo partilhar pratos. Estás a ver? Eu gosto daquela mesa de 6 pessoas, em que cada um pede um prato, pomos tudo no meio da mesa e vamos petiscando. Estás a ver? Eu gosto de brunch, eu gosto de tapas e eu sempre sentia falta disso. Tipo, eu quero comer uns Eggs Benedict, quero comer umas French toast com bacon, com maple syrup. E eu não tinha esse lugar, estás a ver? E foi assim então, que a gente começou a fazer os brunches. Na verdade, a gente começou, o brunch era só o domingo, fazíamos só tipo domingo de brunch e de repente agora o brunch é todos os dias. De repente o Sucri é brunch, estás a ver? Tipo, a maior parte do menu do Sucri são brunches, essencialmente. Depois tens uma secção pequena de pratos principais e não sei o quê. Então eu estou a notar que nenhum padrão. Eu quando preciso de uma coisa, eu quando não encontro, eu faço, né? Acabo por fazer. Os bolos foi a mesma coisa. Os bolos são a mesma coisa. Os bolos começaram de uma necessidade. A mesma coisa. O primeiro bolo que eu fiz, que era um Red Velvet, foi para o meu pai, para um aniversário dele. Porque eu queria um Red Velvet e eu não encontrava Red Velvet em nenhum lugar. Então foi tipo, deixa lá pesquisar como é que se faz um Red Velvet. E foi a primeira vez que eu fiz um Red Velvet. E depois comecei. E foi um Red Velvet kick-ass e daí para frente faz mais disto. Red Velvet para o serviço e pronto, uma colega pede e de repente não sei quem pede e depois de repente estou a fazer uma data de bolos. E de repente ficaste ali já que já não tinha tempo para aceitar mais bolos porque estava fully booked. Estava sempre a fazer bolos e de repente estou a fazer bolo de casamento e depois estou a fazer bolo disto e pronto, os bolos ficaram uma coisa e acho que é a única área da minha vida em que eu efetivamente sou autodidata, né? Eu fui aprendendo à medida que fui fazendo, ia pesquisando, depois comecei a fazer alguns cursos online e pronto, né? Vou tentando estudar como posso, né? Cheguei a pensar na altura, já uns 5 anos antes do Logan nascer, justamente, ainda pensei se fazia alguma formação profissional, se ia para fora fazer um curso. Cogitei a possibilidade, mas depois o Logan nasceu e as prioridades mudaram e depois comecei a fazer outras coisas e acabou por passar, né? No meio disso tudo ainda desenvolvemos o The Kitchen com o Chef Jed, a Maite, a Cristina. A gente montou o The Kitchen, que era um restaurante pop-up. É um restaurante pop-up. A gente interrompeu no ano do Covid. Estávamos a fazer, íamos preparar uma edição e depois tivemos que cancelar, que suspender. Mas que também foi de novo, foi aquela Chegaste coisa a conhecer do... Madame Zingaras em Cape Town? Não. Era exatamente isso. E a Madame Zingaras era uma daquelas cenas tipo... Era um pop-up, tipo restaurante pop-up, que eles faziam, acho que era tipo uma vez a cada 2 meses. E nunca era datas fixas, não é tipo no dia tal do mês, a cada 2 meses vai acontecer. Eles anunciavam no jornal daqui a 7 dias, no sítio tal, Madame Zingaras. E nunca era no mesmo sítio. Tinhas literalmente 10 minutos para conseguir get a call in para fazer a tua reserva, senão não ias conseguir comer até a próxima. Éramos nós. Estás a ver? Like when you do it really good e estás a trazer conceitos o The Kitchen foi uma surpresa muito nice nesse sentido, porque nós entramos literalmente na cara e coragem. Nunca tinha havido um pop-up restaurant aqui. E foi uma coisa mesmo de nós vermos um conceito e acharmos aquilo top. Eu lembro-me que a Maite e o Judge foram os que tiveram a ideia inicial e eles chamaram-me numa noite para a casa da Maite e apresentaram-me a conceito. Temos esta ideia, que tal? Estás in para a sobremesa. Eles queriam que eu fosse fazer a sobremesa. E de repente, de fazer a sobremesa, eu já estava no projeto. Então, nós os 4 também nos juntamos. De novo, cada um numa área específica. O Judge é um chefe maravilhoso. Na altura ele ainda nem se tinha formado, né? Foi antes dele ir fazer o curso dele na Itália. Então éramos todos aprendizes de certa maneira, estás a ver? E a primeira edição foi tão nice que depois fizemos mais 5. Estás a ver? Mas foi uma surpresa muito grata no sentido de a gente ver o quanto ela foi bem recebida, o quanto as pessoas entraram na cena. Nós literalmente tínhamos a mesma coisa, a gente abria as reservas, a Cristina era quem fazia a gestão das reservas, a gente abria as reservas e juro, sem exagero,
no dia seguinte, máximo, tínhamos esgotado. Já não tínhamos vagas. Nós nem para os nossos pais reservávamos. Dizíamos eles, senhores, ligar. Estamos a dar o privilégio de saber que estamos a abrir as reservas. Be quick. O meu pai, bastava a gente dizer que abriu, a Cristina dizia-me logo, tio G já mandou comprovativo das reservas dele. Mas foi muito nice nesse sentido, porque foi um conceito diferente, foi um conceito inédito aqui e que nós, acho que ninguém mais fez isso. Não, acho que depois disso houve pelo menos uns dois. Acho que houve já vi dois. uns outros, mas Mas foi muito nice a cena de nós, tipo, 4 jovens e foi tipo literalmente juntarmos as nossas quinhentinhas para poder. Porque e as vossas valências as também. Nossas valências, mas tipo, nós não tivemos patrocinadores, nós não tivemos nenhum fundo de investimento de ninguém. Foi literalmente para quanto é que tu tens? Cada um tira isto, aquilo, vamos juntar, dá para comprar os ingredientes. A mãe da Maite emprestou-nos a casa para a gente fazer a primeira edição. Ok, depois foi nice porque depois fomos pegar em pessoas também jovens que também estavam a iniciar as suas carreiras. Então falamos com a Dina, ela fez a decoração, então ela foi uma forma dela também tipo fazer uma exposição do trabalho dela. Chamamos outra pessoa, foi fazer o entretenimento. Depois houve alguém que nos doou uma cena de Jameson para fazermos o tasting, tipo um welcome drink para os nossos convidados. Olha, foi mesmo junta e foi uma cena muito nice. E de repente, já 2 anos, um ano depois, aí começamos a ter um approach diferente, tipo de uma empresa grande, tipo, estamos interessados, gostamos do vosso conceito, queremos fazer uma edição convosco. Ok, bora. E começamos a associar-nos a algumas marcas, já foi diferente, né? Mas foi muito nice porque foi um bebê que nós criamos, tipo, from scratch mesmo e sem nada além do que nós tínhamos, estás a ver? E deu muito certo. Então o The Kitchen também é uma área profissional minha que eu tenho muito, muito carinho. A gente agora está a ver se consegue reativar, né? Vamos ver como é que corre, porque entanto a vida aconteceu. Nós os foodies agradecemos. Mas agora, vê lá, só sobramos eu e o JJ Maputo neste momento, né? As pessoas agora, pronto, a vida aconteceu e vamos ter que adaptar para alguma outra direção. Vamos adaptar, há de sair. Mas pronto. Ok. Vou fazer aqui uma pergunta que é um bocadinho... um bocadinho mais personal e se calhar mais uma daquelas de... que é, na onda do Setembro Amarelo e na onda de tu decidires fazer psicologia, se já tiveste algum tipo de depressão? Eu? Não. Felizmente, ainda não. Ok, nem depressão, tipo de depressão, nem depressão pós-parto? Não. Nenhuma das duas? Felizmente não. Very happy for you que isso seja a tua realidade. So let's skip para a próxima pergunta. Tu costumas ajudar amigos em relação a isso? Tipo, naturalmente, sabendo que tu és psicóloga, sabes que muitas vezes amigos têm aquela cena tipo, ela fez psicologia, se calhar se eu perguntar a ela alguma coisa pode-me ajudar com isto ou aquilo. Já acontece isso com alguma frequência ou de alguma forma? Sim, tipo no dia a dia, mas de uma maneira muito informal, né? De forma orgânica, não I need psychological help. Quando eu mesma percebo que esse é o caso, eu sou a primeira pessoa a dizer que não posso ser eu. Tipo... separar por causa da objetividade, naturalmente. Sim. Então, quando eu percebo que realmente aquele assunto já pede uma atenção diferente, eu sou a primeira pessoa a encaminhar e vou sugerir pessoas em quem eu também confio para cuidar da minha pessoa, né? Ok. Então vou encaminhar e vou dizer, não, vai aqui, vai ali, fala com aquela pessoa, não sei o quê. Claro que eu vou continuar a dar o meu suporte do lugar de amiga, prima. Acho que com isso estás a responder a próxima pergunta, que é se tu esperas que os teus amigos te peçam ajuda nesse sentido. Sim, se é para encontrar saídas e isso, absolutamente. E quando estás a falar de encontrar saídas, é tipo, alguma coisa que se calhar o teu knowledge de psicologia lhes possa dar alguma outra visão, mas não necessariamente uma consulta. É isso, é assim, eu não posso fazer uma consulta, né? Não posso fazer uma análise, né? como psicóloga, mas às vezes... E às vezes nem precisas ser psicólogo para isso, né? Mas às vezes tu podes dar um insight diferente, podes dar uma perspectiva diferente que aquela pessoa não estava a conseguir ver para aquele problema, para aquela situação. Justamente quando nós estamos imersos numa situação e estamos muito consumidos por ela e não conseguimos ver, né? E alguém que está de fora consegue dizer, ok, mas João, presta lá atenção a isto, estás a ver este lado, se calhar estás a pensar nisso porque estás a sentir-te assim, mas não sabes que a outra pessoa está a pensar nesta maneira. Ficas tipo, ok, realmente
não tinha olha, posto essa possibilidade. Então mais isso uma acontece super, estás a ver? E às vezes porque eu, mesmo sem querer, né, acabo por ler um pouquinho a outra pessoa. Sim, então imagina que é uma situação que não me envolve. Occupational hazard, tipo tu sabes sim, então, o que está a acontecer. Imagina então... que é algo que não me envolve, né? Mas envolve uma pessoa muito próxima de mim e uma terceira pessoa que por qualquer motivo eu observo. Às vezes eu consigo dizer, olha, estás a ver, aquela pessoa age assim, 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 e isto é um padrão que às vezes tem a ver com isto, isto, aquilo. Tipo, não tinha pensado nessa possibilidade. Então, às vezes é um pouquinho por aí, estás a ver? Não, olha, esse suporte posso dar, mas é muito, de novo, muito e é muito ad hoc e muito informal. E é sem programar, não é? Tipo, vamos tentar ir falar disto para eu te dizer o que eu acho daquela pessoa. Sim, não, estás no meio de uma conversa, notas uma coisa e dás ali tipo e vou-te dar a minha opinião uma coisa pontual. Bem orgânica, né? Por acaso é uma daquelas cenas que, mais uma vez, eu ainda no podcast que vai ao ar hoje, que é a minha conversa com o Dário Tomé, estamos a falar da vida pessoal. Ele houve ali um momento em que eu falei tipo, como é que tu... A mesma pergunta mais ou menos que eu te fiz, tipo, ou que ainda te vou fazer, que é tipo, como é que tu fazes a conciliação de todas as coisas que estás a fazer, incluindo a família? E tipo, como é que isso afetou? E ele falou de como é que isso afetou a família dele na altura em que ele estava tipo extremamente dedicado ao trabalho, ao emprego que ele tinha, e depois também queria fazer música e queria estar social com os amigos e jogar futebol aos fins de semana, e tudo isso era tipo my time, e no fim do dia isso afetou o relacionamento dele. E eu também já senti muitas vezes, tipo, eu trabalhava aos fins de semana porque eram os casamentos. Sim. E também tinha que trabalhar durante a semana, tipo, a editar fotos e a ir a ter com clientes e a cobrir eventos e não sei o quê. Depois chega ao fim de semana e eu tenho que fazer casamentos. E estava casado com alguém, ou estava a viver com alguém que trabalha durante a semana e durante o fim de semana está em casa. Eventualmente, eu estar todos os fins de semana em casamento estava a afetar o meu relacionamento, e eu percebi isso e comecei a diminuir o número de casamentos que eu estava a fazer. Para poderes balancear. Balancear. E isto tudo para chegar a um ponto que é tipo, a dado momento, nós como seres humanos temos que começar a entender que não importa o que está a acontecer à nossa volta, as escolhas que nós fazemos são única e exclusivamente responsabilidade nossa. Tu fazes uma escolha, aquela escolha é tua, independentemente da envolvente toda. Sim. Se tu vês, e falamos da cena do Words, estás a ver? Tu vês uma cena acontecer e tu deixas aquilo acontecer daquela forma, tu estás a fazer uma escolha consciente de deixar aquilo acontecer daquela forma, mas é uma escolha tua, e o resultado que dali sair, se for uma coisa que vai afetar a tua vida, o resultado que dali sair é a tua responsabilidade também. E é uma coisa que eu acho que todos nós, como seres humanos, temos que começar a ter um bocadinho mais consciência sobre esse ponto. É tipo, eu não fiz isso porque a outra pessoa não sei o quê, a outra pessoa não me deu espaço, não sei o quê. Pronto, vai atrás do espaço, forma o espaço, cria o espaço, desde que não seja invasão do espaço do outro para tu teres o teu. Tens que te responsabilizar pelo que tu não fizeste, porque não escolheste fazer. Eu acho interessante que tipo, tu não tomas essa decisão de ajudas pontualmente e informalmente, mas quando vês que já é um bocadinho mais além do que devia ser, além de uma conversa amigável ou entre dois amigos, já tipo, a tua responsabilidade ética profissional entra em faturização, e dizer, daqui para frente you have to talk to someone else, porque isto já é mais até porque é responsabilidade também, né? Sim. Eu não posso incorrer ao risco de acabar por prestar um atendimento inadequado para o que aquela pessoa precisa, porque não vai ser objetiva, e sou completamente... Sou completamente parcial, porque aquela pessoa é a minha pessoa, né? Então os meus sentimentos por ela automaticamente vão ditar como é que tu vais olhar para aquilo. Exatamente. Então eu sou muito e sou muito franca nesse sentido. Eu digo, olha, eu acho que tu precisas de ver alguém, e muitas vezes as pessoas podem não acatar aquilo porque também não estão prontas. Estás a ver? Mas eu quando vejo que aquela situação precisa de seja o que for, eu faço questão de dizer, olha, amiga, acho que fazia-te bem ver um psicólogo, né? Seja para a pessoa, seja para alguém da sua relação, às vezes é para um filho, às vezes as pessoas não estão prontas para ouvir certas coisas isso, e isso acho que tem um pouco a ver com o estigma que sempre houve, quem vai ao psicólogo é porque está muito mal. É maluco. Está muito eu já ouvi isso. Eu não preciso de psicólogo, não sou maluco.
Já ouvi isso. Tipo, brother, vai ao psicólogo. Não? Like, sit down and have a conversation. Porque no fim do dia tu estás a ir ao psicólogo e estás a verbalizar coisas que possivelmente tu não tens coragem de dizer à frente de pessoas por quem tu tens algum sentimento. Sim. Seja de amizade, seja de afeto. Tu tens medo de verbalizar isso para essa pessoa porque tens medo de como essa pessoa vai olhar para ti. Depois disso. Mas um psicólogo é extremamente objetivo e imparcial, porque ele não te conhece de lado nenhum a não ser o que tu vais dizer. Então tu vais lá e dizes as verdades como elas são, o psicólogo vai ouvir e vai dizer, olha, com base no que tu me estás a dizer, é isto e eu acho que tens que fazer isto e isto, ou faz este exercício e vê em que é que isso vai resultar. E maioria das vezes, se tu estás realmente interessado em fazer progress como um ser humano, vais ter o resultado disso. Portanto, eu aconselho a todo mundo. Isso é uma coisa que... Assim, na verdade, olha, eu acho que isso também tem um bocado a ver com a construção que se fez ao longo do tempo sobre o trabalho de um psicólogo. As crianças, muitas vezes, quando as crianças vão ao meu consultório, eu pergunto sempre, sabes o que é uma psicóloga? E a maior parte das vezes, não sei, nunca fui, nunca vi. E eu digo sempre, olha, a forma mais fácil de eu te explicar é, a psicóloga é, como eu costumo dizer, é o médico do coração. Okay. E eles, sim, eu só estou aqui para cuidar dos teus sentimentos, daquilo que tu sentes, estás triste, estás feliz. E eles, ok, então a gente veio falar aqui do que está por trás. Porque muitas crianças vão com medo, achar que estão a ir ao médico, vão injeção, vão não sei o quê. Então já vão assim apreensivos, assim desconfiados de mim, e eu tento sempre pô-los super à vontade. A gente vai conversando, vai desenhando, vai conversando sobre o que eles gostam, para desarmar e pô-los à vontade. Então no final do dia, houve uma construção ao longo do tempo. E porque nós somos, os seres humanos são assim. Nós só vamos procurar apoio e ajuda quando o caldo já entornou. Prevenção não é o nosso forte, estás a ver? True. Então a gente espera, né? A gente espera a coisa descambar para pedir socorro. Né? Então, às vezes a gente vê que aquela janela vai cair, Em vez de a gente trocar o raio da janela, a gente espera a ventania para cair e depois dizer, não, caiu a janela, e agora? Why me? Por que eu tive este azar quando estavas a ver ali que a janela ia cair? No final do dia, o psicólogo não é um bombeiro. Né? Não é alguém que a gente devia procurar só quando já estamos aflitos e no caos, estás a ver? Mas nós todos acreditamos nisso porque é assim que a coisa foi ensinada, estás a ver? Quando eu fui fazer a minha especialização, é que eu, na verdade, também comecei a mudar um pouco a minha percepção disso, porque eu descobri que as minhas professoras faziam terapia por rotina. As pessoas fazem terapia porque faz bem. Não é porque estão mal, não é porque aconteceu alguma coisa, é só para estarem bem. Tipo, é como se fosse um autocuidado. É uma ferramenta de autocuidado. Da mesma maneira que eu faço o skincare, da mesma maneira que faço uma massagem, da mesma maneira que vou fazer as unhas, da mesma maneira que vou beber um copo com os amigos. Para muitas pessoas, a psicologia, a terapia, é só uma ferramenta de autocuidado. É só uma forma de eu, em vez de deixar o meu potinho encher, eu vou esvaziando o meu potinho e renovando e lavando o potinho de vez em quando, antes de, né? Antes de entornar o caldo. Conforme disseste. E antes de levarmos uma porrada, porque as porradas da vida vêm às vezes sem nos avisar. Correto. Né? De repente a gente vai levar um abanão que nem sabe onde se vira e agora, fizeste aí uma boa analogia, estás a ver? Tipo, as porradas da vida sempre hão de vir e tu nunca vais escolher quando é que elas vêm. E na maioria das vezes tu não tens uma escolha de quando é que vais levar a porrada da vida. Mas se tu tiveres o teu potinho vazio, pode vir uma carga de porrada inteira e encher o teu pote sem que ele entorne, porque tu estás puro e pleno. Até pode não estar vazio, mas tu já tiveres as tuas ferramentas organizadas, porque já foste levando várias porradinhas e aprendeste a lidar, já sabes como responder. E mais do que isso, a terapia para mim é uma ferramenta de autoconhecimento, porque há traços nossos que nós não conhecemos, que nós não sabemos sequer que existem, traços para um lado e para o lado, tipo, e para o outro, bons e não tão bons. Estás a ver? E às vezes a gente nem sequer sabe que a gente reage de certas maneiras. Então, quando a gente aprende sobre nós mesmos, a gente também aprende a controlar
a nossa reação perante certas situações. Porque a gente também já sabe, a gente já se conhece. Eu já sei prever que eu, diante da circunstância X e Y, geralmente tendo a reagir desta maneira. Então já me posso preparar para... Né? Para que a coisa seja mais leve, estás a ver? Então a terapia no final do dia existe para isso. Se a gente fizesse isso como um autocuidado, talvez tivéssemos mais ferramentas para lidar com essas pequenas porradinhas do dia a dia, estás a ver? Ok, fantástico. Mais uma vez, meio ligado ao bird's eye view do teu dia, entre a psicologia, Sucri, os bolos, a família, e o David e o Logan e os amigos. Como é que tu dás a volta a isso tudo? Como é que dou a volta? Em que sentido? Como é que eu faço caber? Como é que tu fazes isso tudo caber, tipo, no teu dia a dia? Epá, é assim, eu tento o melhor que eu posso para encontrar algum balanço. E não é muito fácil. Eu tenho uma circunstância um pouco parecida com a tua. Eu trabalho todo final de semana. Eu trabalho todos os dias, na verdade. Porque o Sucri abre todos os dias, ou abria. Por exemplo, uma das mudanças que nós fizemos este ano em relação ao Sucri foi começar a fechar a segunda-feira. Porque eu comecei a sentir necessidade de ter um dia na minha semana em que não estou a fazer nada. E nesse dia, os meus parceiros de trabalho até são ignorados. E eu forço-me a fazer isso. Porque pela minha operação normal, eu havia de continuar a responder e a trabalhar. Então eu às vezes faço força para ignorar. Porque assim, a gente tem uma cena da urgência agora. Não podemos deixar as pessoas à espera. Nós temos que dar às pessoas o que elas precisam de nós, na altura que elas precisam de nós. E às vezes tens que dizer não. Hoje é o meu dia de folga, hoje é o dia em que eu estou a dar atenção ao meu filho. Então amanhã esta pessoa vai receber a resposta dela. E ela tem que entender que o teu tempo pode não ser igual ao tempo dela. Estás a ver? Então ainda estou a encontrar esse balanço, mas estou a tentar fazer mudanças para acomodar melhor as coisas, né? Por exemplo, o Sucri fecha, sei lá, às 21 todos os dias. Então eu chego sempre a casa depois dessa hora. Eu tento fazer o melhor que eu posso para chegar um bocadinho antes e para estar na altura de pôr o Logan na cama, para pelo menos participar daquela hora de ir dormir e estar lá quando ele acorda. Mas eu não vejo o Logan durante a semana. Toda semana. O dia em que eu vejo o Logan, estou com o Logan é segunda-feira. Porque no final de semana, como a gente também está a trabalhar, porque nesse sentido eu e o David somos similares. O David também tem a empresa dele, é empreendedor, tem um negócio dele, então também tem horários que não são de gente, né? O David dorme quando a gente acorda e acorda quando a gente está a dormir, né? Tipo, achei piada ontem, por exemplo, aconteceu que o Logan adormeceu super cedo. Eu cheguei a casa, ele já estava a dormir, fiquei um bocadinho tipo, já estava a dormir. E o David disse, é porque nós tínhamos combinado de ver um filme, Ninja Turtles. Ele perguntou-me de manhã, mãe, podemos ver o filme dos Tartaruga Ninja mais logo? Eu disse, podemos. Mas não consegui chegar cedo a casa. Mas estava naquela que fui a correr para tentar pô-lo na cama pelo menos. Cheguei, estava ele estatulado no sofá a dormir. E o David disse, ele hoje adormeceu super cedo. Eu disse, ok. Então ele acordou lá para as 2 da manhã, entretanto. E já acordou a querer conversar. Já estamos a conversar, estamos na cama, não sei o quê. E às tantas o David foi se despedir de nós porque ia voltar para o trabalho. Eram 2 e tal da manhã. E o Logan, pai, mas tens que vir dormir. Já são horas de dormir. Todo mundo está a dormir. E começou a enumerar os amigos dele, todos que já estavam a dormir naquela hora. E pronto, né? Ele já convive com essa realidade de que os pais trabalham em horários um pouco desencontrados. A gente encontrou um balanço em relação a ele para que pelo menos um de nós possa estar em casa a partir de uma certa hora. O David tem o escritório dele em casa, então pronto, chega uma certa hora em que a babá sai, por exemplo, então o David é que fica com ele naquele fim do dia. Eu tento encontrar esses espaços e estou a tentar policiar-me um pouco para não me deixar consumir tanto pelo trabalho quando estava a acontecer, por exemplo, no ano passado. No final do ano passado eu inclusive tive uma conversa com uma grande amiga minha, a Nídia, na altura do aniversário dela, em que eu disse que eu apercebi-me que eu estava sempre ausente dos momentos, tipo, se havia um almoço, se havia não sei o quê, eu nunca podia ir porque o Sucri, eu nunca posso ir porque o Sucri.
que não é mentira, estás a ver? Mas eu percebi que, é assim, o sucri também tem que conseguir funcionar sem isso significar que eu tenho que sacrificar toda a minha existência em função disso. E obviamente que todo negócio tem o seu caminho, né? Essas coisas constroem-se, mas que um dos meus objetivos este ano era justamente ter mais tempo e comprometer-me comigo mesma a ter mais tempo para estar com as minhas pessoas, com os meus amigos, porque eu apercebi-me que eu não via os meus amigos se eles não iam ao sucri. Ou seja, durante muito tempo eu tive a ilusão de que eu continuava a estar com os meus amigos a toda hora, mas porque eles estavam sempre a ir lá. Contigo. A partir do momento que, pronto, eventualmente as vidas começam a andar, então começam a ir um pouquinho menos e eu começo a sentir já tipo, já não estou a ver essa pessoa há muito tempo. E apercebo-me que é porque, né? É normal, né? Então ainda estou a lutar um pouco com isso, mas é um balanço que eu estou a tentar fazer, esse de fazer tempo para me afastar. Tipo, estar fora e estar com as pessoas e ir ter com as pessoas e ir ao encontro das pessoas. Família, acontecia a mesma coisa, né? Aniversários da minha mãe, do meu pai, do meu irmão. Eu fazer esse tempo para sair e ir estar com as pessoas, estás a ver? Ok. E com isto chegamos à última pergunta desta parte, que é uma pergunta que eu fiz de propósito desta forma, porque eu acho engraçada a forma como a pergunta vai ser formulada e eu acho que tu vais me dar uma resposta que eu vou gostar, não sei porquê. Tenho esta impressão, que é, sendo psicóloga e tendo noções broad strokes dessa cena, tu já aplicaste tipo Jedi Mind Tricks no teu filho ou no teu marido com base tipo numa cena que tu percebeste, ok, está aqui a acontecer uma cena que eu se calhar posso dar a volta a isto com o knowledge que eu tenho de psicologia, tipo, já aplicaste Jedi Mind Tricks? Já, até em mim. Até em mim eu aplico. Às vezes dou-me conta, estou numa situação, reajo de uma maneira, depois fico tipo... E repara porque que eu utilizei essa expressão Jedi Mind Tricks. Temos aqui dois Star Wars characters, estás a ver? Tipo, pronto, né? Tipo, eu acho que todo mundo dentro todo mundo no mundo, dentro da sua própria área, acaba por fazer tipo estes pequenos truques sem que as outras pessoas percebam que estão a passar por um truque. Tipo, they're being led into something. Então, assim, às vezes não necessariamente é consciente ou programado, mas eu apercebo-me, né, que estou a aplicar alguma teoria, algum conhecimento, alguma forma de conduzir uma situação. E às vezes, de novo, e sem exagero, às vezes percebo que o objeto sou eu. Estás a ver? Tipo, que às vezes sou eu que me dou conta de algo que eu estou a fazer e eu tento reprogramar-me porque tenho a noção de que não estou a agir ou que estou a agir daquela maneira por causa de alguma outra coisa. Então tento aplicar em mim mesma, estás a ver? Com o meu filho, já aconteceu inúmeras vezes, mas aquela frase, aquele ditado comum é muito verdadeiro, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Exato. Não é tão comum quanto se imagina, porque naquele lugar em que nós estamos, naquele lugar em que eu estou como mãe, como mulher, como filha, como amiga, eu não sou psicóloga. Então eu vou ter atos falhos de um humano que não é psicólogo, né? Que não tem aquilo para aplicar. Mas ao mesmo tempo não deixas de ser psicóloga. Não deixo de ser psicóloga porque acontece uma situação, por exemplo, olha, houve uma vez o Logan era pequenino, tinha, 2 anos. E ele estava naquela fase de começar a subir em tudo, pega em tudo, né? E eu estava sempre, sai daí, desce daí, sai. Que é uma coisa que nós fazemos muito com as crianças. Desce, não escala, vais cair. E sem querer a gente começa a incutir essa insegurança, aquela coisa. E uma vez ele estava dentro a fazer alguma coisa, eu fui ter com ele e ele disse para mim, sai daí. E a minha primeira reação foi tipo, ei, estás a falar com quem? Estás a ver? Mas depois eu parei e disse, ei, sou eu que digo esta cena. Tipo, isto aqui, e ele até imitou a minha entonação. Eu disse, graças sou eu. Tipo, não tem nem moral para... Olha, estás-me a dizer isso? Não tem nem moral. I have a perfect example. Os gêmeos fizeram essa cena e eu disse, deixa eu ver, tipo, naquelas cenas, tipo, aquilo foi um momento em que eu fiquei, tipo,
damn it, he owned me. Tipo, o gajo ganhou-me, mas ao mesmo tempo fiquei maninho contente porque eu percebi that's my character. O que ele está a fazer é meu caráter. Sim, tu começas a ver eu eles já estava em casa a trabalhar, Yeah. os gajos estavam aqui comigo a brincar, não sei o quê, estavam ali a fazer barulho, subir no sofá, não sei o quê, gritinhos, risadas. E eu estou a precisar de concentrar e estou no escritório tipo, guys, please. E vim para a sala não sei quantas vezes, chego ali na sala tipo, como é, irmão? Eu estou-vos a pedir para não fazerem barulho, Da próxima vez que eu vier aqui vou-vos pôr de castigo. Volto para o escritório, de volta aos pequenos gritinhos, berros, saltitos no sofá, não sei o quê. Eu volto e, a minha casa tem um corredor e depois tem um aro assim que dá tipo para a sala de estar onde eles estavam. So, eu paro embaixo do vão, ponho as mãos na cintura e fico só a olhar para eles, tipo aquele death stare do pai, like, mas não me movi nem nada. O Caio vira para o Cássio e diz: Cássio, olha, o pai está em pause. Está em pausa. Eu queria me zangar com ele, mas não consegui, porque aquele remark foi tão smart, mas tão smart, que eu disse: esse gajo, pronto. He won. Eles desarmaram e eu tipo, comecei a rir, fui lá, dei um abraço nele, tipo, guys, please. Eu sei que vocês estão-se a divertir, but I need to work, então vamos fazer uma coisa. O que é que vocês querem fazer para não fazer barulho? Pai, queremos desenhar. Voltei para o escritório, imprimi umas cenas de Black Panther, Iron Man, não sei o quê, entreguei os lápis, pintem. Acabou o barulho. Mas aí está a cena, é que muitas vezes a gente esquece que às vezes a gente assume que querem atenção. E sim, até podem querer a tua atenção, e aí também às vezes é um alerta para tu te lembrares, ok, já estou a fazer isto há tempo demais, né? Tipo, está na hora de novo encontrar aquele balanço, porque às vezes a gente não se apercebe do quanto desproporcional é a nossa distribuição de energia e de tempo, né? Então eles dão-nos esses pequenos alertas. Alô, amiguinho, estou a precisar de ti. Né? Precisamos, né? Preciso estar contigo, preciso de atenção, preciso de comprar. As crianças precisam de pelo menos meia hora do nosso tempo, e isso basta para eles. Se encontrares meia hora no teu dia, de full focus, exatamente, de estar ali por inteiro. Eu às vezes costumo dizer aos pais que eu atendo: estarem com a criança no mesmo espaço é diferente de estarem com a criança. Exatamente. Porque a gente assume que tem que estar lá na sala, mas eu estou no meu telefone a fazer a minha cena, que assim está lá, não, mas eu passei tempo com ele ontem. Não é a mesma coisa. Então às vezes eles só querem, na verdade, que a gente também perceba que eles também têm necessidades e às vezes basta isso, às vezes basta tu reajustares. Ok, se calhar eles só queriam ser ouvidos. Estamos aqui a fazer este barulho porque nós queremos alguma cena, não te conseguimos dizer o que é, mas no momento em que tu paras de perguntar o que é que vocês querem, não tem a ferramenta para comunicar contigo, o que é que eles realmente, o que é que se passa com eles. No momento em que tu te colocaste no lugar que é teu de direito, porque às vezes a gente fica ali só a querer que eles tenham a maturidade que nós esperamos e que nos deem aquilo que é confortável para nós. Mas o trabalho deles é pôr-nos desconfortáveis, né? E às vezes a gente fica ali a querer forçar. Mas quando a gente para e diz, ok, eu vou ouvir esta pessoa, às vezes a coisa dilui-se muito fácil e muito tranquilamente, sem precisar de grandes coisas, estás a ver? Então, às vezes eu dou por mim nesses momentos em que a minha reação é, né, tipo uma coisa assim mais abrupta, mas depois eu paro e digo, ok, mas o que ele me está a querer dizer com isso? Ok, vou parar e vamos falar outra vez, estás a ver? E às vezes depois tu vais vendo pequenos resultados ali todo dia. Aconteceu uma cena maninho interessante há umas 2 semanas. O Logan, desde pequenino, que adora tudo que é pintar e desenhar e não sei o quê. E as minhas paredes de casa foram a tela dele. E eu sempre acreditei que nós às vezes reforçamos muito a importância de certas coisas e acabamos por limitar ou vamos podando muito da criatividade das crianças. E a gente, uma das coisas que nós temos, não desenha na parede, não faz não sei o quê. E eu um dia parei de dizer, David, mas tu importas-te? Tipo, é uma parede. A gente pode pintar. É uma parede. Tipo, ok, se for uma coisa que é muito incómoda para ti, tu olhares e veres um rabisco, fine, eu entendo, é o teu lugar e os teus limites também devem ser respeitados. Então o Logan sempre pintou e desenhou, ele tinha esculturas nas minhas paredes todas da sala. E ele só fazia na sala. Só na sala, mas eram as paredes
todas, vou-te mostrar uma foto, todas paredes pintadas. Ok. E a Caíta sempre dizia: "Oh, Logan, vocês estão aí a falar hoje, mas Logan vai ser um grande artista e nesse dia eu vou ser a manager dele." E eu ria-me, não sei o quê. Mas ele sempre teve esse espaço para criar à vontade. Ok. E há umas semanas eu cheguei já ao meu limite, há uns meses, disse: "Guys, eu preciso que essa sala tem que ser pintada, eu já não aguento." Agora, até porque ele parou. Passado uns 2 anos, ele parou de pintar. Ok. Sozinho. Ninguém teve que dizer nada, ele parou de pintar. Eu disse: "Eu preciso pintar esta sala, eu preciso pintar esta sala." Então, há umas 2 semanas, a gente finalmente pintou a sala. E eu fiquei emocionada num grau que eu não estava à espera. Porque ver a pintura dele a desaparecer fez-me imensa impressão. Eu tirei fotos de alguns pedaços, mas no dia em que eu cheguei, porque eu saí numa manhã e quando cheguei à noite, a parede maior, que tinha um design big, estava toda branca. Então foi tipo, apaguei aqueles anos. Tipo, uma sensação muito bad. Então eu cheguei a casa, sentei-me, fiquei a olhar para a parede e o Logan vem ter comigo todo contente e diz: "Mãe, onde foi o desenho? O meu desenho foi embora." E eu: "Sim, filho." Mas eu tipo super sentida, tipo: "Sim, filho, teu desenho foi embora." E ele: "Sim, já viste? Ficou bonito." Ele estava super pronto para abrir mão daquela pintura. Ele é que estava, na verdade, nas semanas anteriores, já perguntou todos os dias: "Mãe, vamos pintar quando? Vamos pintar quando?" E eu tipo: "Estás a falar à toa, no dia que pintar vais ficar zangado." Triste, Nada. Ele foi quem me ajudou a elaborar aquela perda. Ele estava super pronto para passar para outra etapa. E eu é que fiquei ali, tipo, fogo, a historinha do meu bebê. Tipo, estás a ver? Tipo, aquela cena que no final do dia foi uma pinturinha que ele foi construindo durante 3 anos, né? Ali todos os dias ele aumentava qualquer coisa e eu ganhei um apego e eu nem sabia. Que tinha me apegado. Que querias que aquilo desaparecesse, mas na verdade mas quando desapareceu, já não era. Tipo, deu-me uma ansiedade estranha. Tipo, já não tenho como recuperar aquela cena. Aquilo foi para sempre. Tipo, está apagado, não tenho como voltar para trás, estás a ver? Então, aplico de vez em quando essas cenas em mim, neles, obviamente, né? São as minhas pessoas, mas pronto. Alright, muito bem. E com isto, chegamos ao fim desta parte da conversa. Tivemos as 2 vertentes. Acho que as duas entornaram-se uma na outra, mas that's perfectly fine, porque no fim do dia é porque é o que eu sou mesmo. As pessoas são assim. Tu não és exclusivamente psicólogo, ou exclusivamente boleiro, ou exclusivamente dona do seu querido. Tu és tudo isso ao mesmo tempo e naturalmente é natural que isso esteja presente em todos os estados da tua existência. Once again, thank you very much por teres vindo cá, por teres nos dado o teu tempo, temos tido esta conversa. Eu sempre, cada conversa que tenho com alguém que vem aqui para o podcast, aprendo uma coisa nova, aprendo uma forma nova de fazer uma coisa que eu já venho a fazer ou qualquer coisa assim. Então, always thankful que tenho a oportunidade de estar a chamar as pessoas que eu conheço e até as pessoas que eu não conheço para aprender alguma coisa nova. Mais uma vez, thank you. E se quiseres deixar aqui, tipo, mais uma vez um pequeno thank you, goodbye, estás à vontade. Não, acho que a gente já... na primeira a gente já falou maninho e... acho que cobrimos. Muito bem. Então, com isso, concluímos a segunda parte da conversa com a Lígia Pereira. Thank you very much. Até o próximo episódio, que vai ser também alusivo ao Setembro Amarelo, mas noutra vertente. Já não é na vertente de mães e crianças, é mesmo na vertente de todos os seres humanos que precisem de aumentar a sua luz. Então, até o próximo episódio, people. Thank you por quem tem estado a assistir e a apoiar. Vocês não imaginam o quanto eu fico contente quando me encontro convosco na rua. Tens já a ver o teu podcast, altamente. Agradeço do fundo do meu coração que todo mundo esteja a dar esse apoio e que esteja a assistir ao podcast e continuem a assistir, porque sem vocês isto deixa de ter motivo. Thank you, thank you, thank you e até a próxima. Vai deixando só essa a rolar, please. Mais alguns segundos. Very good, very good. Essa bonequinha é muito cute. Como é que se chama? Rey. Eu não conhecia. Tipo, este tens personagem. Os Star Wars originais, Yoda, Luke Skywalker, Darth Vader, não sei o quê. Depois tens os 3 que começou, tipo, acho que foi 2015. Ok.